Vamos lá, Emanuel? Vamos lá. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou o João Alexandre Macluf. Essa noite, junto com o Emanuel, vou apresentar para vocês as aplicações aí e as soluções que nós temos de impressão 3D para a área educacional. Só para me conhecerem um pouquinho, atuo na área de TI já há cerca de uns 30 anos, e na área de impressão 3D, focada em educação, já tem aí uns 6 ou 7 anos que eu venho estudando e desenvolvendo trabalho em cima disso. Nesse momento, eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, fechar o microfone, para não dar interferência durante a palestra, mas quero convidar todos que, durante a palestra, qualquer dúvida que tiver, não precisa aguardar o final da palestra para fazer perguntas. A gente prefere que as perguntas sejam feitas na hora, porque se espera para o final da palestra, eventualmente a pessoa até esquece, não lembra, né, quer apontar alguma coisa no slide que já passou. Então, vocês fiquem à vontade para interromper no momento que vocês acharem mais conveniente. Vou pedir agora para o Emanuel se apresentar. Você está mudo, Emanuel. Olá, boa noite a todos. Eu sou Emanuel Campos, eu trabalho com impressão 3D desde o ano 2000. Esse ano são 21 anos trabalhando com impressão 3D, pregando a palavra do Senhor Impressora 3D de porta em porta. Sábado, às 7 da manhã, se tocarem a campainha da sua casa, pode ser eu, para perguntar se você quer ouvir falar do nosso Senhor e Salvador Impressora 3D. Desde 2016, tive contato com a educação STEAM. Nós vamos falar sobre isso na palestra, num treinamento que eu fiz em Nova York. E me apaixonei pela pegada educacional que a impressora 3D podia oferecer, mas sempre sem que ela seja o protagonista da educação, mas sempre uma ferramenta de ensino, como é o DataShow, como é um retroprojetor ou um mimeógrafo, para aqueles que são jovens há mais tempo. E é isso que a gente quer mostrar um pouquinho aqui, como que essa ferramenta pode ser incorporada sem se tornar o personagem principal da educação, que deve ser o ensino. Vamos lá. Bom, nós não estamos aqui para ensinar o Padre Nosso ao Vigário. Vocês que são da área de educação sabem melhor que todo mundo que existe hoje uma mudança muito grande no mundo no quesito das profissões, né? Existem diversas profissões surgindo, diversas profissões aparecendo, né? Então, estão desaparecendo aí do mercado operador de telemarketing. Hoje, 90% das vezes que você for entrar num chat, alguma coisa desse tipo, você vai estar lidando com um robô, né? Não um robô aquele com um bracinho, com pernas, né? Mas um robô em forma de software, com inteligência artificial, que vai estar conversando com você, tanto por voz quanto por texto. Elaborador de contas, impostos, né? Hoje, todo o sistema do governo que trata disso vai se automatizando, então você vai lançando as suas faturas dentro de um sistema do governo, e tudo vai sendo calculado automaticamente para você. Reparador de relógios, né? É o que eu acho uma pena, né? Porque eu me formei em mecânica de precisão, e relógio é o maior exemplo mundial de precisão, né? Mas os relógios hoje estão ficando todos eletrônicos, então o reparador de relógio é um cara que provavelmente deve desaparecer. Taxistas, motoristas e até mesmo pilotos de avião também vão acabar sucumbindo à automação, né, de drones e de carros autônomos. Árbitros de esporte, né, hoje aí com os VAR da vida, o VAR vai evoluir ao ponto dele mesmo mandar parar o jogo, ele mesmo apitar as faltas do futuro. Trabalhadores rurais, né? Hoje o trabalhador rural, na real, é que ele não é mais um trabalhador rural, ele é um operador de um equipamento super tecnológico, que é guiado por GPS, que tem uma série de recursos, né? Então, só para ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos, tem aproximadamente 200 mil pessoas que trabalham na área rural. Quer dizer, comparado a uma população de aproximadamente 350 milhões de pessoas, é quase nada, né? Operadores de caixa, né? A tecnologia vai permitir, já permite, né? Só é uma questão de tempo de ser implementado em todo lugar, os equipamentos terem códigos de rádio, que quando você passar com eles por debaixo de um sensor, você vai encher teu carrinho de produtos, a hora que você passar com aqueles produtos debaixo de um sensor, no terminal de caixa, automaticamente ele vai gerar a tua conta. Talvez vai te identificar pelo teu rosto,
talvez você ainda use um cartão de crédito que você aproxime para fazer o pagamento, mas aquele processo todo de passar item por item, isso vai desaparecer, vai tornar desnecessária a função dos operadores de caixa. E uma série de profissões aí devem surgir, né? Novas profissões que não existem. Eu gostaria do que o Emanuel falasse agora sobre as profissões que surgem. Essas tecnologias que estão surgindo e estão tirando os empregos das pessoas é porque elas substituem essas tarefas, é óbvio. Só que elas vão se somando e vão criando novos empregos que nós não somos capazes de imaginar aquilo que vai ser. Uma pesquisa recente na Europa e Estados Unidos revela que 70% das crianças de 10 a 16 anos, quando crescerem, querem ser criadores de conteúdo. TikToker, Instagramer, YouTuber, porque é a realidade que eles vivem, eles consomem essa forma de conteúdo. Como que eu posso tentar formar uma pessoa para uma profissão que eu nem sei se vai existir? As plataformas mudam, mas quem quiser ser criador de conteúdo vai continuar achando novas plataformas. Nós podemos apenas aventar. Dentre dessas profissões, eu queria destacar professor freelancer, que não é aquele professor de cursinho que vai ajudar você a passar em física. As empresas estão voltando a criar formação para as demandas que elas possuem. Por exemplo, a GE, no Rio de Janeiro, na área de pesquisa e desenvolvimento, precisa de muito analista de inteligência artificial. Eles têm uma inteligência concorrente da IBM, chamada Predix, e eles não encontram analistas de inteligência artificial no mercado. Então, eles criaram cursos para a formação desse tipo de profissional. Nós vamos ver esse tipo de coisa, de atitude das empresas cada vez mais comum. Fazendeiros urbanos. Ninguém vai salvar o mundo plantando tomate no vapor do banheiro. Mas nós estamos vivendo uma série de catástrofes. A penúltima catástrofe que nós vivemos, quem lembrar, foi a greve dos caminhoneiros. O que aconteceu há 3 anos atrás, quando os caminhoneiros fizeram greve? Em 2 dias de greve, você ia no mercado e você só via gôndolas vazias. Parecia o apocalipse zumbi. Tirando o leite de soja, que continuava lá à venda, ou seja, nem no apocalipse zumbi as pessoas consomem aquele negócio, nós ficou muito claro que as cidades consomem milhões de toneladas de produtos por dia. E se as cidades não se tornarem inteligentes, com bolsões de reciclagem, bolsões de resfriamento da cidade, áreas plantadas, vai se tornar insustentável as futuras megalópolis. Dessa série de profissões, todas elas têm algo em comum. São multidisciplinares. Não é um engenheiro, não é um arquiteto, não é um matemático ou um pedagogo sozinho que vai formatar esse profissional. São profissionais que têm que ter várias facetas. Então, essas profissões que nós estamos vendo aqui são aquelas que o nosso meio ambiente, o nosso dia a dia já sugerem. Mas, com certeza, essa lista está errada e todo ano vai ser uma nova lista de profissões aventadas. O segredo aqui é preparar pessoas para profissões que ainda não sabemos quais serão. Isso surge a todo momento, né? Bom, nós estamos caminhando, né, cada dia mais para total automação, né? Eu acho que um exemplo que é muito claro para todo mundo, quando o pessoal vê, né, aqueles vídeos de indústria automobilística, por exemplo, né, um monte de robôs montando os automóveis, fazendo aquelas tarefas que são repetitivas, né, cansativas ou tarefas que são muito pesadas, né? Tarefas que exigem uma carga física muito grande. Os robôs substituem totalmente o ser humano nessas linhas de montagem. E um exemplo também muito bom, que não é de indústria automobilística, de uma indústria de eletrônica, é o caso da Philips, que eu gostaria que o Manuel falasse agora um pouco sobre a planta Dark Factory da Philips. Na Europa, quando os países começaram a sofrer como devolver a indústria para o seu país e competir com a mão de obra barata da China, surgiu em 2014, assinado por Sigmund Dias, um tratado que permitia às empresas a não empregarem ninguém. Meu pai, que me deu aula e me deu DP na FATEC, já contamos essa história aqui agora há pouco, ele costumava dizer lá em 99 que a fábrica do futuro ia ter 2 funcionários, um cachorro e um ser humano. O ser humano alimenta o cachorro e o cachorro impede o ser humano de entrar na fábrica e atrapalhar os robôs. Isso já é realidade. A Philips criou na Holanda a primeira fábrica que tem 9 funcionários e 128 robôs, super robôs, não aqueles pequenininhos que a gente está acostumado a ver, desenvolvendo a produção deles. Como robôs não precisam de luz acesa para trabalhar, nós chamamos esses espaços de Dark Factory.
2 anos atrás, quando a ESPM mostrou esse dado, eram 5 fábricas autônomas no mundo. Hoje já passam de 50 fábricas, esse número vai continuar acelerando. E nós estamos vendo um outro cenário em contraponto ao que nós falamos no slide anterior. Como eu preparo as pessoas para um emprego que eu não sei qual vai ser, e como eu preparo a comunidade onde não é necessária a mão de obra barata mais, para que ela consiga se manter empregada e trabalhando. Bom, e falamos de muitas coisas, muitas revoluções, inovações e tudo mais, né? E onde que a impressão 3D e a educação entram dentro de tudo isso? Primeiramente, né, a gente vai falar sobre uma metodologia de ensino chamada STEAM, que o Emanuel é um dos experts em implementação de STEAM. Gostaria que você falasse um pouco, Emanuel. A STEAM é um negócio impressionante. Em 2015, a China anunciou que ia comprar uma impressora 3D para cada uma das suas 400 mil escolas no seu país, que é quase continental. Em 2015, o que parecia um ato grandiloquente, em 2018, no último censo chamado PISA, que é uma avaliação internacional estudantil, a China ocupa 3 ou 4 do ranking de 10 posições das 3 provas que o PISA avalia: matemática, língua e ciências. Essa transformação do ensino veio por conta do STEAM, não só a impressora 3D, mas bem aplicada na sala de aula. STEAM significa ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, e é o uso desses 5 conceitos em todas as disciplinas. A tia Gibitiza de História vai ter que dar um jeito de usar tecnologia, ciência, engenharia, arte e matemática na sua aula. Isso transforma as aulas em aulas guiadas por projeto, em aulas multidisciplinares, e melhor ainda, quando a aula não é expositiva, com uma pessoa falando, como nós estamos fazendo aqui, inclusive, né? Nós conseguimos transformar a aula em projeto e a curiosidade do aluno vai guiá-lo para aprender ao seu próprio ritmo. Nós não temos mais que segurar o aluno que é superdotado e ficar puxando aquele que é mais lento para a sala andar mais ou menos junta. Ao invés de ser um pastor de um rebanho de ovelhas, o professor se torna um regente de uma orquestra, ele chamando cada um no momento que ele precisa aparecer, e o aluno sente essa necessidade. Então, esse é um conceito baseado, chamado STEAM. Tem a derivada que não leva em conta as aplicações mais de humanas, que daí é só STEM, não tem o A de artes, e o Brasil criou um programa muito semelhante a esse, que nós vamos falar em um segundo. Bom, dentro disso que o Emanuel falou, né, nós fazermos alguma coisa, tem uma estatística muito interessante do IAT dos Estados Unidos, Instituto de Pesquisa, que ele demonstrou o seguinte, que após 2 semanas, o que a gente mantém memorizado? Daquilo que nós lemos, a gente memorizou 10%. Aquilo que nós ouvimos, memorizamos 20%. Aquilo que nós vemos, 30%. E aquilo que nós vemos e ouvimos, que é o quê? É uma aula convencional, né? Onde tem um professor expondo alguma coisa, falando e mostrando alguma coisa. Nós memorizamos 40% daquilo que é ensinado dessa forma. No entanto, a última coluna ali mostra que nós memorizamos 90% daquilo que a gente faz, né? Então, aquilo que é dado para o aluno para ele resolver, para ele fazer, para ele criar, ele memoriza 90%. É uma diferença muito grande de aprendizado do sistema que é o convencional, né? Claro que a gente não tem como fugir 100% ao convencional, só dar atividades práticas aos alunos. Claro que a gente não tem como fazer isso. Mas o quanto mais nós pudermos estimulá-los a fazerem, a dar soluções para tarefas, maior resultado de aprendizado nós vamos ter. Aqui, Emanuel, gostaria que você falasse sobre como que está a aplicação, né, da impressão 3D pelo mundo, aí, pelos Estados Unidos e pelo mundo. Nos Estados Unidos, nós já temos 80% da rede pública usando impressoras 3D da MakerBot. E esse gráfico que está aí do lado revela quais são as matérias que elas são utilizadas. Claro que a impressão 3D, a realização de projetos, é mais comum em aulas de tecnologia, ciência ou engenharia. Mas vocês podem ver que na curva longa desse gráfico, a gente consegue entrar com aplicações em línguas estrangeiras, em aulas especiais para crianças ou superdotadas ou com deficiência, em aulas de idiomas nativas. Então, nós conseguimos atingir hoje todas as aulas, todas as disciplinas por projeto. Não se trata da língua portuguesa ter que criar um intervalo na sua aula para colocar CAD.
mas que a aula da língua portuguesa esteja integrada com a atividade da semana do laboratório, que as atividades se somem e tenham alinhadas com aquilo que o aluno está criando dentro daquela semana ou daquele mês de atividade. E essa é a visão que o mundo inteiro tem adotado. E por que MakerBot? Porque é uma impressora que é certificada para a sala de aula. A gente não tem milhões de alunos usando nos Estados Unidos sem nenhum problema ou caso, se não fosse dessa forma. Bom, nós vamos mais para frente, inclusive, mostrar alguns exemplos de aplicações que não são focadas só em tecnologia. Bom, a forma mais eficiente de engajar os alunos é dando-lhes problemas e projetos da vida real para solucionarem, né? Quando o aluno ele resolve uma coisa que ele entende o porquê que ele está resolvendo, quer dizer, não é um problema fictício, né? Um problema real, um problema que ocorre na vida, no dia a dia das pessoas, aquilo ali é a melhor forma que tem dele aprender uma coisa que resolve algo e gravar como aquilo foi feito, gravar a forma que ele aprendeu a fazer aquilo. E, então, nós chegamos na impressão 3D efetivamente, né? Toda vez que a gente vai implementar um projeto dentro de uma escola, uma faculdade, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que pensar é em qualidade, né? Tudo que a gente tem que fazer na vida, na verdade, a gente tem que colocar a qualidade sempre em primeiro lugar. Então, como que eu obtenho uma impressão de qualidade? São 4 pilares principais, né? Nós temos aí o hardware, que é a impressora 3D mesmo, né? Então, nós temos que ter uma boa impressora 3D. Software, nós temos 2 softwares envolvidos dentro da impressão 3D. Um software para fazer um desenho, criar, né, um projeto em forma de 3D, e um software que envia esse desenho para a impressora. Nós temos o material, assim como uma impressora jato de tinta, se você usar um cartucho original da impressora, você vai obter uma determinada qualidade de impressão. Se você usar um que não seja original, talvez você não vá conseguir a mesma qualidade, ou melhor, provavelmente não vá conseguir a mesma qualidade de impressão. Na impressora 3D é a mesma coisa. Existem diversos materiais, diversos padrões de materiais. E, finalmente, você precisa ter um modelo, um desenho bem feito para que a peça final seja um resultado bem feito, né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia que não adianta você ter uma televisão 4K e assistir um programa ruim. A imagem é boa, mas o programa continua sendo ruim. Então, não adianta você ter uma impressora 3D maravilhosa se o teu desenho for péssimo, né? Então, a ideia é que você tenha qualidade, inclusive, para desenhar. E como que a gente junta tudo isso, né? A gente junta tudo isso através de qualificação, que é o que a gente se propõe a fazer. É qualificar a equipe, é treinar uma equipe para que ela possa identificar o que é um bom hardware, o que é um bom material, o que é um bom software, o que é um bom modelo. Bom, dentro dessa linha, né, o que nós temos para oferecer, né? Primeiramente, a gente faz o fornecimento das impressoras MakerBot. Emanuel, você pode falar um pouquinho qual que é a diferença de uma impressora MakerBot de uma impressora 3D convencional de mercado? Com prazer. O que acontece quando nós temos um software novo numa empresa, numa escola tradicional? O TI tem que sair correndo atrás de todos os laptops, de todos os professores, ir no laboratório de informática, atualizar aquilo lá para todo mundo. E, com frequência, a gente vai ter algum problema, algum professor que não tem acesso. Quando a gente fala de uma plataforma de educação que já está alinhada com o ensino híbrido, nós precisamos que essa plataforma seja acessível via internet. É o óbvio urulante. Então, para começo de conversa, o nosso software que prepara o desenho para a impressora, ele roda na nuvem. Eu vou acessar my.makerbot.com e lá eu consigo me conectar de casa ou da sala de aula na impressora, que tem webcam, que tem Wi-Fi, e aí eu posso fazer a minha impressão. O nosso software ainda foi desenvolvido exclusivamente para a sala de aulas. Eu consigo ter hierarquias de usuários. O aluno só submete o trabalho, o técnico de laboratório aprova ou recusa um trabalho para ser impresso, o professor pode mudar a lista da ordem de impressão de trabalhos, uma série de coisas que nós só podemos fazer dentro dessa plataforma online e é super intuitiva. A impressora, por sua vez, é importante que tenha segurança. Eu não vou querer uma impressora com mesa de vidro aquecido perto de crianças, né? Mesa de vidro aquecido, para quem não conhece a impressora 3D, é uma das formas que utiliza-se para fazer a peça grudar na bandeja, não empenar, não soltar.
A única vantagem do vidro quente em sala de aula com criança é que se ela se cortar já cauteriza, não fica sangrando, né? Piada horrorosa, espero que nunca aconteça, mas é verdade. As nossas impressoras têm todos os certificados de segurança, todos os eixos móveis são cobertos, são abrigados, a bandeja é de silicone e é fria, e o material que ela utiliza é um material que é certificado, nós fizemos um ensaio NIOSH de particulado emitido, odor, partículas, matéria contaminante, e em todos os casos, acho que foram 12 impressoras de uma biblioteca padrão norte-americana, que tem 60 metros quadrados, não houve, depois de 2 horas trabalhando, nenhuma partícula detectável, nenhum tipo de dano ou material que seja acumulativo ao organismo da criança. Criança de 9 a 90 anos, tá? Não tem limite. Então, é esse ecossistema que nós estamos falando, que o João apresentou tão bem no slide anterior, de poder entregar qualidade, um sistema que é ágil, seguro, para ser utilizado em sala de aula. Eu gostaria de destacar, né, que essa impressora, se vocês observarem, ela não tem nenhuma peça móvel aparente, né? Você não está vendo nenhuma engrenagem, nenhuma polia, nenhuma correia, o que traz uma segurança muito grande, né? Dentro de uma escola, que os alunos não têm aquele conceito de segurança de trabalho, essas coisas. Então, a impressora ela precisa ser muito segura para que o professor possa utilizá-la com tranquilidade na sala de aula, né? Bom, nós também fornecemos mesas digitalizadoras. Diversas, principalmente faculdades na área de artes, na área de arquitetura, de projetos, utilizam muito as mesas digitalizadoras, que elas facilitam bastante a parte de desenho, da parte de projeto, principalmente aquilo que é mais orgânico, aquilo que é mais feito à mão mesmo, né? Nós trabalhamos também com todas as linhas de computadores, então, se eventualmente para o projeto for necessário complementar, além das impressoras, com alguns equipamentos, nós também podemos fornecer. O suprimento, o Emanuel citou do suprimento que essa impressora utiliza, ela trabalha com um material que é chamado PLA, e é muito importante que as escolas utilizem o PLA, porque o PLA, primeiro, ele é um material mais fácil de trabalhar do que a maioria, ele é um material que ele tem menos deformação, a gente consegue obter um percentual de aproveitamento muito maior do PLA do que com outros materiais. Segundo lugar, o PLA é um material que ele é produzido a partir do resíduo de fabricação de diversos vegetais, como cana, milho, soja, né, da onde aquele bagaço que seria normalmente jogado fora ou queimado, se consegue aproveitar algumas fibras e transformá-las nesse plástico, que além de ser biodegradável, ele é atóxico. Nós fazemos o serviço de instalação tanto física quanto lógica, né? Como essa impressora, muitas vezes podem perguntar, mas como assim instalação lógica, né? A instalação lógica é a configuração dessa impressora, porque ela é conectada à internet, ela pode ser gerenciada na nuvem. Então, eventualmente, se a escola não tiver um departamento de TI, nós mesmos podemos fazer a configuração para ter esse acesso remoto às impressoras. Treinamento de professores e monitores, né? A gente gosta de salientar que a gente não está com vontade de vender uma impressora, a gente está com vontade de vender um programa de sucesso dentro da área de impressão 3D. Então, eu acho que o principal ponto, pilar para ter sucesso nessa implementação é exatamente a capacitação da equipe. Atualização tecnológica permanente, né? Todos os dias estão saindo novos materiais, novos cabeçotes, né? Uma diversidade de coisas novas na área de impressão 3D, e nós, como somos representantes oficiais da MakerBot aqui no Brasil, nós temos acesso permanente a isso, eles estão permanentemente, todo lançamento que fazem, eles estão nos passando. E a manutenção. Então, uma coisa que eu gosto de destacar é que conosco você tem a possibilidade de fazer um projeto de ponta a ponta, desde o fornecimento da impressora, a capacitação da equipe, e, eventualmente, caso a impressora venha apresentar algum problema, nós também somos assistência técnica autorizada. Nós também damos a solução para essa situação. E uma coisa que é muito importante, né? Nós fazemos o planejamento da instalação e uso das impressoras. Então, a primeira ponto do nosso projeto é exatamente definir com a escola
quantos alunos vão fazer parte do projeto, quantas disciplinas vão estar envolvidas nesse projeto, para nós podermos fazer um dimensionamento correto do tipo de impressora, a quantidade de impressora que vai estar envolvido nisso. Bom, o que nós ministramos nos nossos treinamentos, né? Primeiro, nós fornecemos como material didático 2 apostilas, eu vou mostrar daqui a pouquinho, tem uma foto de uma aqui, 2 apostilas que já são um material extremamente rico para o professor. Ali já vai ter uma série de explicações de materiais, ferramentas que ele precisa ter à mão para dar uma aula, como ele vai planejar a aula, né? Gostaria até que o Emanuel, entre outras coisas, né, dentro da área de impressão 3D, ele é responsável por toda a tradução do material da MakerBot para o português. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse material, Emanuel. Muita gente olha para esses materiais. Obrigado por chamar a atenção para o fato que eu fiz a tradução. Foi um prazer, foi o que me rendeu boa parte dos trabalhos que eu tenho até hoje. Foi por paixão. Muita gente olha para a literatura sobre impressão 3D e pensa, lá vem um monte de material sobre como imprimir e não como usar na sala de aula. A MakerBot já publicou 3 livros, o terceiro saiu agora mês passado, ainda está em tradução, e o principal ponto deles é como fazer tecnologias na sala de aula. A impressora aparece lá, en passant, mas sempre de uma forma fundamental ao mesmo tempo. Então, são atividades que vão formar o professor em como criar planos de aulas conectados, com objetivo, como fazer variações para aulas que são com alunos superdotados ou estrangeiros, não fluentes no idioma, ou alunos que precisem de uma corrida, um empurrãozinho extra. E essa aula vai dividida em tarefas, número de grupos, atividade, foco da atividade, se ela é gamificada ou é cooperativa. Tudo isso está presente. Então, no livro MakerBot Educadores Guia de Referência, além de um manual e a gente chama de flying plan, né? O avião está caindo, você tem que aprender a pilotar rapidamente, mas a gente tem um guia rápido de aprendizado da impressora 3D, mas tem 9 planos de aulas tabulados e já adaptados para a BNCC, para o professor entender quais são os critérios, quais são as características que são necessárias para dar esse tipo de aula conectado, que ferramentas que ele tem que usar para a criação, que vai desde o Minecraft ao Paint do próprio Windows, sempre ferramentas que o aluno tenha acesso, que ele possa usar num telefone, num tablet, num computador, pois, como a pandemia revelou, no ambiente de aula híbrida, a gente não sabe qual é o computador e que aplicativos que aquele aluno vai ter acesso quando ele estiver em casa. Mas se for uma ferramenta online, gratuita e cooperativa, a gente sabe que ele vai conseguir fazer o trabalho quando precisar. Se a aula for gamificada, então, ele vai querer acabar aquela aula para ganhar uma nota extra, um bônus, um prêmio que o professor tenha prometido, 10 minutos a mais de intervalo, alguma coisa assim. Aí você vai ver os alunos trocando mensagem de WhatsApp no final de semana, mas não é sobre videogame, é sobre a aula na segunda para eles ganharem alguma revanche. Isso aí. Bom, no nosso treinamento nós ensinamos os fundamentos da impressão 3D. Nós não queremos que o professor baixe um arquivo lá da internet, dê um clique, saia imprimindo e do nada surge uma peça ali na impressora. A gente quer explicar para ele o processo, né? A gente vai explicar para a equipe que estiver participando do treinamento como aquela peça digital foi transformada de forma a ela se materializar na impressora. Nós vamos falar sobre diversas tecnologias e aplicações. A tecnologia mais usada para as escolas hoje em dia é a tecnologia FDM. É uma tecnologia que ela utiliza um plástico derretido para moldar as peças. Mas nós gostamos de falar, hoje existem acho que mais de 30 ou 40 tecnologias de impressão 3D. Então nós falamos das mais importantes para que o pessoal entenda por que existem diversas tecnologias, quais são as outras aplicações que essas outras tecnologias são utilizadas. Melhores práticas com a impressora, nós usamos como usar bem a impressora, né? Nós ensinamos como usar bem a impressora para que a vida útil da impressora se estenda, né? Para que não danifique a base de impressão, para que não entupa o cabeçote, né? Para que a impressora esteja sempre com a manutenção em dia. Então, isso nós também ensinamos no nosso treinamento. Pesquisa de modelos. A MakerBot desenvolveu um site que é um site colaborativo, né? Você pode fazer um desenho e postar lá e outras pessoas baixarem o teu desenho e vice-versa. Hoje, a gente já conta com mais de 2 milhões de modelos prontos, sendo que eu diria que 90% desses modelos
são focados na educação, são modelos para serem utilizados em sala de aula. Então, o que é bacana do projeto de impressão 3D é porque ele é um projeto muito plug and play. Você, a partir do momento que você liga a impressora, meia hora depois você já está com alguma coisa na sua mão para você trabalhar. Então, é muito rápida a implementação. Modelagem em 3D em software gratuito e plataforma web. O Emanuel já havia dissertado um pouquinho a respeito disso. Nós damos um treinamento utilizando um software que, primeiro, pelo fato de ele ser uma plataforma web, independe do computador que a pessoa estiver usando, né? Então, se a escola estiver trabalhando com computadores que são Android, computadores que são Windows, computadores que são com iOS, em qualquer um deles vai funcionar, porque funciona num navegador qualquer. Não requer que seja um computador ultra poderoso, porque como é uma plataforma web, o processamento é todo feito lá no local onde o provedor está trabalhando. E uma coisa muito bacana é porque cada aluno vai ter o seu login e sua senha para acessar essa plataforma. E todos os trabalhos deles vão estar salvos nessa plataforma. Então, ele pode começar um trabalho em casa e terminar na escola, ou vice-versa. Aonde ele abrir, aonde ele se logar, vão estar disponíveis os projetos dele. Planejamento de uso da tecnologia aplicada às aulas. Então, a gente gosta de desmistificar que impressão 3D é só ligado à tecnologia. Nós vamos ver que também é para tecnologia, mas tem diversas disciplinas que podem se beneficiar dos objetos criados nessa tecnologia. E sugestão de uso em espaço maker, né? Emanuel, eu gostaria que você falasse um pouco como que se aplica a impressora 3D dentro de um espaço maker. O espaço maker ou Fab Lab, depende se ele é cobrado ou se o uso é livre, é gratuito, é composto por uma série de ferramentas que vão ser integradas. Então, nós temos a ilha de criação com Tinkercad, SolidWorks Apps for Kids, onde o modelo 3D é desenvolvido. Temos a ilha de eletrônica, onde nós podemos trabalhar com Arduino, com chama prototipagem de circuitos ou prototipagem de eletrônica. Usando Arduino, eu prefiro o Franzininho, que é a versão brasileira do Arduino, muito mais barata. Nós temos ferramentas de criação, plotter de recorte, router, cortadora laser e a impressora 3D. De todas essas tecnologias, a maior vantagem da impressão 3D é que ela é um processo que nasce do nada. Eu não preciso preparar uma folha, eu não preciso fazer um layout de corte. O desenho que eu imprimi, eu simplesmente aperto, que eu criei, desenhei, eu simplesmente aperto imprimir e ele vai sair lá da impressora. Então, nós temos um ambiente que é integrado, onde o aluno vai ter todas as ferramentas para poder focar-se no problema que ele tem para resolver. Antes de te devolver a palavra, Ale, queria perguntar para o Ricardo, que levantou a mão, se ele gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente. Faz algum tempo, perdão. Eu demorei para entender o que significa aqui a mão levantada. Beleza, Emanuel, obrigado aí. Boa noite. Eu achei bem legal aí o que vocês estão propondo com a impressora. E, assim, algumas perguntas, não sei se ao longo da palestra aí, talvez vocês até mencionem, falem a respeito aí, que eu percebi que agora, nesse momento aqui, vocês falaram alguma coisa sobre projetos que vocês fornecem, né, junto com o material, junto com a impressora aí, todo o treinamento que vocês vão dar. Uma coisa que ocorre, né, quando eles me falaram para assistir essa palestra de vocês, sou professor aqui do Colégio Divina Providência, da cidade de Jundiaí, foi justamente encaixar a impressora no meu curso, né? Eu dou aula de física para eles, mas eu estou num curso extra aí, numa eletiva que se chama Linguagem Tecnológica e Programação. A gente está ensinando, trocando ideia com a molecada lá, construindo com eles a ideia do pensamento computacional. E aí eu pensei nessa impressora no meu curso como um fator assim de trabalhar a linguagem, né? De que forma? O João falou que não é simplesmente ver o bonequinho lá aparecendo na impressora, é entender o processo do como aquilo ali está sendo construído. Então, nesse curso, né, que vocês darão para a gente vai também ter acesso a um material didático para trabalhar com os alunos todo esse processo, o software envolvido na construção, ou é mais a utilização da impressora mesmo? Não, a gente está desde o design thinking, criação de aulas conectadas, que é um material que nós damos para os professores multiplicadores. Então, ele vai poder, usando esse material, destrinchar e criar o roteiro correto para aquela aula com o grupo de alunos que ele conhece. É importante salientar que a gente não tem um roteiro universal pronto, nem o Brasil tem.
A LBD com a BND, com a BNCC ainda estão em conflito, a Lei de Diretrizes e Bases com o seu conteúdo acadêmico e a BNCC ainda estão conflituando em carga horária, em uma série de coisas. O que nós procuramos dar é munir o professor para, quando ele conhece a audiência que ele tem, criar uma atividade que seja plural, multidisciplinar. E para isso nós temos uma metodologia baseada no programa norte-americano de STEAM Stand, que é especificação dos objetivos de aprendizagem, aulas extras conectáveis. Então, vamos dar um exemplo para tornar tudo isso mais palpável. Eu quero ensinar, numa semana, eu vou pegar uma turma de 6º ano, eu quero fazer um desenvolvimento com eles do 0 ao todo sobre Idade Média, né? Então, a aula nasce em história, onde os alunos conhecem o que eram os castelos, o que eram os reinos, por que tinham tantas batalhas, eles entendem por quem foram feitos os castelos. Aí eu vou convidar eles a fazerem um croquis, separá-los em clãs, não em grupos, porque eles vão fazer um croquis com uma planta baixa de que vai ser o castelo deles. Quando eles vão para o laboratório, eles manifestam esse castelo no Minecraft, que é o CAD que quase toda criança conhece, é o Minecraft. Tem uma ferramenta que eu extraio esse 3D do meu Minecraft e mando imprimir. Eu vou reencontrar esse objeto 3D lá na aula de matemática, onde eu vou explorar as variações de áreas e volumes. Por que eu tenho 4 metros quadrados em 2x2 ou em 1x4? Como que são as correlações de volume com a área? Em física, que é a sua disciplina, eu vou atribuir um peso imaginário para os blocos do Minecraft e eu vou calcular como seria construir esse castelo com as ferramentas da época. Polias, alavancas, roldanas, como que seriam erguidos os muros, como foram erguidos na vida real. Em língua portuguesa, os alunos vão fazer uma redação apresentando a história do seu castelo e quem é cada um do grupo no seu castelo. Porque em artes, eles vão fazer a flâmula e vão apresentar o seu clã para os outros clãs, vão eleger de quem eles são aliados ou inimigos. E em geografia, nós vamos fazer o quê? Estudar como era a geopolítica, de novo, a questão dos reinos, as batalhas, um reino valia tanto quanto ele pudesse plantar, quantos escravos tivesse, o que motivava as batalhas da sua época. E a gente volta para a física e matemática para fazer armas de cerco e de invasão, balestra, catapulta, e entender como funciona a física dessas ferramentas. Eles constroem, eles tentam invadir as maquetes uns dos outros. Claro que eu reduzi muito para dar esse exemplo aqui, mas é um fio que a gente puxou de uma aula de história, passando por todas as disciplinas e conclui em um projeto que pode ser estendido e continuado. Essa aula, esse exemplo de aula está presente no livro que a gente entrega e na formação que nós damos para professores escreverem esse tipo de aula. Compreendi. Então, a gente utiliza, na verdade, não é um curso de como utilizar a impressora. A gente tem lá a impressora para prototipar, de repente, algum equipamento que vai ser utilizado ao longo de uma história interdisciplinar aí, numa feira, por exemplo, ou ao longo das aulas. Você não teria, assim, sei lá, um material extra, alguma coisa para fornecer para a gente apresentar para o colégio, nesse momento aí? Temos amostra, aí? Sim. Eu estou colocando no chat algumas dessas amostras e eu fico à disposição para continuar, para conversarmos mais ou mostrar um pouco do material também. O Alexandre, inclusive, vai mostrar um pouco disso. A ideia, Ricardo, é que a impressora ela auxilie a solucionar um problema, né? A ideia é você dar problemas para os alunos e os problemas serem resolvidos. Nós vamos ter alguns exemplos daqui a pouquinho que vão mostrar algumas aplicações que costumam despertar assim, mais ideias, né, em quem trabalha na parte de educação. Legal, obrigado. Beleza. Muito bem. Bom, seguindo aqui, pessoal, essa aqui é uma das apostilas, né? MakerBot na sala de aula, já foi traduzida para o português aí pelo Emanuel. Então, nós temos 2 apostilas, e elas são apostilas que dão todo um embasamento para o professor. Quer dizer, além do treinamento que nós damos, cada aula ela vai ter algumas particularidades. Então, a gente vai ver alguns projetos que vão trabalhar com uma mescla de materiais, por exemplo. Então, o professor já vai ter nessa apostila, para aquela determinada aula, eu preciso ter uma tesoura, preciso ter canudinho de refrigerante, preciso ter cola, preciso ter barbante, preciso ter elástico, preciso ter um alicate, enfim, todo o material para cada uma das aulas, aqui nessas apostilas são determinadas. Só para ter uma ideia, nós disponibilizamos quase que, acho que já deve ter umas 500 aulas prontas, né, no site, Emanuel.
Em inglês, nós temos mais de 1.000 aulas prontas, porque elas têm que ser aprovadas por um corpo docente e pedagogo da MakerBot. Eu não posso simplesmente ir lá e subir um plano de aula. Até porque nós temos na MakerBot uma premiação, a aula mais baixada do ano, recebe camisetas, rolos grátis, adesivos, tem um ranking. Então, é um plano de incentivo para o professor compartilhar o plano de aula que ele criou, e é uma rede social só para professores dentro da nossa rede chamada Thingiverse. Que apesar das aulas estarem em inglês, é só você ligar a tradução do navegador, que ela fica perfeitamente entendível em português, né? Apesar de haver sempre aquelas truncadinhas, eventualmente, numa tradução, mas dá para ver com bastante clareza, aí dá para entender muito facilmente a proposta das aulas em português. Então, aqui vamos dar alguns exemplos, né, de alguns trabalhos que podem ser elaborados. Isso aqui é um projeto muito bacana, que chama-se Mão 3D, né? É uma entidade que ela criou próteses reais, de aplicação real mesmo, para o pessoal que, por exemplo, perdeu os dedos, né? Então, você pode imprimir essa prótese, ela é uma prótese funcional, os dedos se movimentam, se fecham, e ela pode ser adequada também para uso em aulas de robótica. Aqui tem um projetinho, gostaria que você falasse, Emanuel, desse projetinho. Isso aqui é uma aula proposta, na verdade, né? Exato, eu vou até compartilhar a amostra desse plano de aula para vocês. Aqui nós damos para os alunos alguns canudos e alguns conectores já impressos previamente. O plano é que eles façam a torre ou mais alta ou a que aguenta mais peso, com alguns livros em cima e tudo. Eles são juízes, eles recebem um formulário para avaliar os outros grupos. Só tem uma pegadinha aqui. Os conectores são deliberadamente ruins. Eles não têm os pinos suficientes para você fazer uma estrutura bem encaixada. Então, os alunos vão ter a experimentação, vão improvisar, eles querem ganhar na aula, e no final da aula tem um grupo que é ganhador, a gente ouve o que foi difícil para os alunos e a gente convida eles a criarem o conector dos sonhos, que eles sonhariam ter, que faltou para o projeto deles. Então, eles desenham isso no Paint 3D ou no Tinkercad, imprimem esse conector em quantas peças precisarem e eles voltam a refazer o projeto. Só que tem uma série de pegadinhas aqui que estendem a atividade. Eles têm que fazer o croquis do projeto antes da construção, eles fazem uma lista de compras em canudos e conectores que vão utilizar, eles são premiados se não sobra nem falta. Então, tudo o planejamento, a construção, a competição é feita para ser uma constante avaliação dos alunos entre eles e dentro do grupo em cooperação. Esse é o plano de aula que eu vou disponibilizar agora no chat para vocês conhecerem e lerem com mais calma depois do nosso bate-papo. Bom, nós temos aí diversos monumentos que, eventualmente, o aluno talvez nunca possa ver frente a frente uma Torre Eiffel, mas ele pode, eventualmente, ter uma Torre Eiffel lá na escola, impressa, para ver todos os detalhes, como ela foi construída. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma que nós temos aqui. Aqui é um exemplo de uma catapulta, também de uma aula, onde se mesclam materiais, né? A gente usa aqueles palitinhos de fazer churrasco, com conectores para criar uma catapulta, então também usamos elástico, usamos barbante. Aqui uma prótese não, uma arcada dentária, onde o aluno vai tanto aprender a parte de anatomia, quanto os alunos menores vão aprender como escovar os dentes olhando essa arcada. Aqui nós temos um parafuso de Arquimedes, né? Um fuso de Arquimedes para trazer um líquido de uma parte mais baixa para uma parte mais alta. Órgãos humanos, nós temos aí todos os órgãos do corpo, desde os ossos até rim, pulmão, cérebro, tudo, para demonstrar para os alunos em 3D. E eu vou mostrar um desses para vocês daqui a pouco e mostrar a importância do uso do 3D nisso. Aqui uma peça mais técnica, né? Um parafuso com uma porca. Essa aqui é uma aula proposta muito bacana também, que é um carrinho movido com bexiga. Você quer falar dela, Emanuel? Bem rapidamente, os alunos recebem um chassi pronto. Ele tem um cotovelo, uma curva em L, onde você coloca um balão cheio, o balão esvazia e empurra o carrinho para frente. E eles são convidados a criarem o carrinho de corrida deles. É claro que vocês conhecem alunos, né? Vira corrida maluca nos primeiros 20 minutos. Um coloca uma galinha gigante, outro coloca uma caixa d'água. Sempre tem alguém que vai falar, ó, caixa d'água, é você aqui. E o outro vai falar, não, é sua mãe. É aquelas coisas de alunos amorosos que a gente conhece. O ponto é que no final do dia, um grupo vai ganhar.
Quando esse grupo ganha, o professor aproveita o momento para explicar quais são as correlações de aerodinâmica, cinemática, atrito dinâmico, atrito estático, por que aquele grupo ganhou, brinda os alunos com teorias que vão melhorar os carrinhos deles e marca a revanche. Ele fala, ó, então semana que vem vai ter a revanche, vamos ver quem é o caixa d'água, quem é, né? E ele convida os alunos a desenvolverem durante o final de semana. Você vai ver os alunos fazendo rodinhas mais grossas, porque se a rodinha for muito fina, o carro vai para qualquer lado, eles perceberam isso. Se for grossa demais, o arraste é muito grande, o carro vai devagar. Eles vão melhorar esse projeto durante o final de semana com afinco, se o prêmio for bom o bastante para eles. Mais tempo de intervalo, escapar de uma prova, não importa, porque no final do dia eles estão aplicando a teoria para melhorar o veículo deles. E é importante que essa aula consiga começar na sala de aula e continuar em casa. Então, de novo, o uso de uma plataforma online, o acesso a uma impressora via Wi-Fi para poder deixar o trabalho pendente para impressão, deixar já pronto para trabalhar, é fundamental para a aula, para o aluno não perder o timing, aquela motivação que ele está desenvolvendo. Muito bem. Temos também fósseis, né? Vou mostrar um para vocês que dá um grande diferencial no interesse dos alunos. Aqui o exemplo de planos inclinados. 3 planos inclinados, nós colocamos ali 3 esferas, soltamos para ver em qual deles a esfera vai chegar no ponto final mais rapidamente, né? E o Emanuel gosta muito de brincar que nem sempre uma linha reta é o caminho mais curto para alguma coisa, né? Aqui nesse exemplo, o plano inclinado que começa mais inclinado é que a rodinha vai chegar no final mais rápido, não vai ser o caminho mais curto, mas sim o caminho que vai gerar a maior aceleração da esfera. Isso daqui é a famosa catenária, né? O cosseno hiperbólico de x, ou a curva de uma corrente suspensa ao próprio peso. A curva da samambaia, que acelera a água. Uma reta é a menor distância entre 2 pontos, mas não é a mais rápida. Aqui é um exemplo que os alunos baixaram uma escultura e eles perceberam que ela tinha uma parte oca no centro. E o que eles fizeram? Imprimiram uma peça para poder adaptar um soquete e transformaram essa escultura em um abajur. Pirâmides. Para as aulas de robótica, é fantástica a utilização da impressora 3D. Os kits de robótica, normalmente, eles têm todos a mesma carinha. E com a impressão 3D, cada grupo vai poder personalizar e transformar o seu projeto do jeito que ele achar mais interessante. E aqui é um projetinho mais simples, mas não menos bacana, que é um vulcão, que eles colocaram um gelo seco ali no centro do vulcão para dar aquela impressão que está saindo fumaça. Então, aqui é um exemplo de um projeto aí de um carrinho movido a bexiga, né? Okay, we're recording. Esse projeto ele é interessante, que mostra um carrinho que ele andou bem, né? Andou rápido, só que ele perdeu, né? A direção lá no final, porque as rodas são muito finas, com pouco atrito, anda rápido, mas não mantém a direção. Bom, mas qual é o objetivo, né, dessas peças impressas e os trabalhos feitos pelos alunos, né? O objetivo é mostrar ao aluno objetos com proporções e detalhes que uma foto ou desenho não mostra. É muito diferente ele pegar um objeto 3D na mão ou ele olhar uma imagem, né? Nós todos somos 3D, o nosso mundo é 3D. Então, ele ter objetos em 3D dá uma clareza das coisas muito maior do que um desenho 2D. Impactar o aluno com objetos que ele não imaginaria ver em sala de aula, né? E isso prende muito a atenção, né? Quando ele vê esses objetos em 3D, né? Animando um pouco a aula, né? Dando aquela... tornando a aula um pouco mais divertida, tornando a aula um pouco mais interessante, né? Com objetos que ele não pensaria, isso ajuda muito a prender a atenção do aluno, focar no objetivo da aula. Desenvolver a criatividade de raciocínio lógico. Nós damos problemas para eles resolverem. Eles vão ter que ser criativos e vão ter que ser, obviamente, lógicos, né? Ele não vai poder pegar e desenhar lá, para dar uma solução, uma coisa absurda. Ele vai ter que ser criativo e desenhar uma coisa racional. Então, é muito bacana para fazer esse desenvolvimento, tanto da criatividade quanto da racionalidade dos alunos. Fazer o aluno sentir-se capaz. Uma das coisas mais gratificantes que tem, quando você implementa esse projeto, é ver a felicidade que um aluno fica no momento que ele faz um projeto e o projeto dá certo, né?
o aluno resolver alguma coisa e fazer aquilo ali funcionar, é muito gratificante, né? Então, é bacana porque você torna, né, o aluno o principal, a parte principal do projeto, né? Encurtar a distância entre o aprendizado e a vida profissional. Hoje, a grande maioria das empresas já é uma realidade o uso da impressora 3D. Em indústria, eu diria que 90% de indústrias já tem, e outras atividades como marketing, como área de saúde, área de projetos, engenharia, arquitetura, todas elas utilizam a impressora 3D. Então, é muito importante que o aluno saia da escola já preparado para essa realidade, né? Não chegar num lugar que tem uma impressora 3D e achar que aquilo ali é uma coisa totalmente, uma novidade, né, intangível, né? Mostrar aos pais que a inovação e tecnologia fazem parte do programa da escola, né? É muito importante, hoje os pais valorizam demais a tecnologia dentro das escolas. E hoje uma escola ter um laboratório de informática, por exemplo, já não é diferencial nenhum. Todas as escolas têm. Ter uma aula de robótica, todas as escolas têm. Então, a impressão 3D é aquela coisa, né? Você pode até não ter, mas a escola vizinha logo, logo vai ter. E é tão importante mostrar isso que tem escolas que deixam a impressora 3D na recepção da escola, né? Porque é muito bacana ver a impressora 3D trabalhando, formando uma peça. Aquilo é extremamente... desperta muito a curiosidade do pessoal. Então, é importante também toda essa parte de mostrar o interesse da escola de estar continuamente inovando. E, bom, sem a impressão 3D, né, em todo o desenvolvimento tecnológico, mecânico e tudo mais, não seria possível você chegar num robô como esse aqui que nós vamos mostrar, num espaço curto de tempo. Então, vamos dar uma olhadinha nesse videozinho aqui. Os engenheiros publicaram o vídeo surpreendente, que mostra o robô Atlas da Boston Dynamics, pulando vários obstáculos e fazendo um salto mortal de costas perfeito. O robô atleta Atlas, que possui cerca de 2 metros de altura e pesa 75 kg, casualmente pula entre as plataformas, gira e realiza um salto mortal de costas perfeito. Um verdadeiro avanço surge quando o robô salta de costas de um bloco elevando, usando ambos os braços para se equilibrar e cravar na aterrissagem. Esse aqui é um exemplo, né? Todo mundo que já trabalhou em desenvolvimento de algum projeto, do mais simples que seja, sabe que todos os projetos, eles sempre na primeira vez eles saem errado. Não tem projeto que na primeira vez saia certo. Você tem que refazer o projeto, né? N vezes até o projeto dar certo. Imagina se você não tiver agilidade de fazer a produção de peças em impressão 3D, quanto tempo demoraria para todas as correções que esse robô precisou passar até chegar nesse estágio que ele está hoje? Os engenheiros publicaram o vídeo. Sem mencionar que pelo menos a Daiane dos Santos acabou de perder o emprego, né, gente? Já temos uma pessoa que faz um triplo carpado, mortal carpado triplo, melhor que ela. E só uma curiosidade, né? Hoje a Disney, ela tem um departamento só de desenvolvimento de robôs, que eles estão desenvolvendo ao ponto desses robôs substituírem uma série de dublês em cenas muito perigosas. Né? Um dos grandes problemas que tem em produção de filme aí é a quantidade de acidentes que eles têm com dublês. Então, já tem robôs hoje sendo preparados para pular de um prédio para o outro, pular segurando uma corda, fazer uma série de atividades perigosas que os dublês, mesmo com todos os equipamentos de segurança, acabam se quebrando, né? E a gente gosta de finalizar, né, com essa frase, que a impressora 3D, ela permite nós materializarmos as ideias. Tudo aquilo que você puder pensar na tua cabeça e transformar num desenho, a impressora ela pode imprimir, tá? A impressora ela não tem limitação geométrica, ela não tem limitação de tamanho. Se uma peça for muito grande, você imprime ela em diversas partes e monta para chegar no tamanho que você quer. Então, a grande sacada aí da impressora 3D é realmente trazer qualquer coisa que a gente possa imaginar na nossa cabeça, materializar e transformar em algo real. Aqui eu deixo para vocês os nossos contatos, para quem quiser ter uma conversa depois mais detalhada sobre como é o processo de implementação do nosso projeto e tudo mais. E eu vou agora só parar um pouquinho o compartilhamento da tela, que eu quero mostrar
aqui algumas peças que nós temos, só para ter uma ideia do quão engrandecedor para uma aula pode ser você trabalhar com impressão 3D. Primeira peça que eu gosto muito de mostrar é esse pulmão aqui, né? A maioria de nós conhece o pulmão, viu o pulmão dessa forma. E essa aqui é a parte de trás do pulmão, né? Porque a parte da frente do pulmão é essa daqui. Ela tem um buraco aqui no centro, que talvez para a maioria de vocês possa até ser uma coisa meio óbvia. Mas eu só fui aprender que o nosso coração se encaixava dentro do pulmão o dia que eu imprimi um pulmão em 3D. E vi como era o formato do pulmão e fui me perguntar, para que esse buraco aqui? É onde está o nosso coração. Então, no aprendizado, imagina a diferença de você ficar vendo fotos de um pulmão e você pegar um pulmão como esse. E só uma curiosidade, nós implementamos esse projeto no Instituto Santa Luzia de Porto Alegre, que é uma escola que ela atende a pessoas com deficiência visual. Então, imagina para você ensinar para um deficiente visual a diferença que não é você dar um pulmão desse na mão e a pessoa com o principal sentido que ela tem, que é o tato, tocar e sentir como é um pulmão. É muito diferente do que você explicar, olha, o pulmão parece duas bexigas meio ovais coladas uma do lado da outra, né? Então, você, através de um objeto 3D, torna muito mais claro alguns ensinamentos. Aqui é o exemplo que eu falei de um fóssil, né? Isso aqui é um Tiranossauro Rex. Imagina a diferença de interesse dos alunos pegar um objeto desse aqui na mão e olhar a dentição, olhar tudo como era a cavidade craniana de um Tiranossauro Rex, ao invés de olhar uma simples foto ou imagem numa apostila. E aqui agora um dos que eu mais gosto, né? Isso aqui é uma pirâmide de Gizé. Imagina que na aula de história você entrega uma pirâmide dessa para os alunos verem. Ele vai ter muito mais interesse em olhar, pegar essa pirâmide, olhar todos os detalhes que ela tem, do que ele ver uma foto num livro. Com algumas vantagens, né? Ele pode pegar essa pirâmide e abrir a pirâmide e olhar lá dentro dela, você está dando para todo mundo visualizar, que dentro da pirâmide nós tínhamos galerias e tínhamos câmeras, que provavelmente ele não veria isso numa imagem do livro dele. Então, é muito diferente o grau de interesse que o aluno vai ter para aprender sobre as pirâmides. Na aula de história, ele vai aprender o quê? Onde essa pirâmide foi construída, quantos anos demorou, quantos operários trabalharam nessa obra. Depois ele sai da aula de história e é levado essa pirâmide para a aula de matemática. E lá na aula de matemática, o professor vai falar, olha, eu quero que vocês calculem a área dessa pirâmide. Vocês vão tirar a medida dela, ela está numa escala de 1 para 50 mil. Então, os alunos vão lá, vão tirar as medidas, vão aprender finalmente para que ele tinha que aprender como calculava a área do quadrado, né? Ele sabia que a área do quadrado era a base vezes a altura, mas nunca ele se perguntou, né? Para que eu tenho que saber como que se calcula a área de um quadrado? Então, aqui na aula de matemática, ele vai calcular a área, ele vai fazer conversão de medidas, porque ele vai medir essa pirâmide em centímetros, mas vai ter que dar resposta em metros. Saiu da aula de matemática, vai para a aula de física. Na aula de física, o professor vai falar, olha, cada bloquinho desse que a pirâmide foi construída pesava 1 tonelada. Eu quero que vocês calculem a alavanca e o ponto de apoio para que 2 pessoas com 70 quilos consigam levantar um bloco de 1 tonelada. E assim vai de aula em aula. E o que é bacana, você está usando o mesmo assunto, que são as pirâmides, em diversas disciplinas. Isso faz com que haja uma integração, haja um aprendizado de uma forma mais global para o aluno, né? E só para fechar, né, eu falei da Torre Eiffel, né? Então aqui eu vou só tirar esse fundo da minha tela, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem a torre. Então aqui eu tenho uma Torre Eiffel, né? Imagina que bacana isso aqui, o aluno poder pegar uma Torre Eiffel dessa daqui e visualizar lá na mão dele, dar uma olhada como que ela era, os detalhes, como que eram toda essa estrutura da Torre Eiffel, tá? Então aqui é um exemplo. E vamos imaginar que os alunos vão aprender sobre um castelo lá. Isso aqui é um castelo feito em impressão 3D, né? É um castelo lá da Alemanha, que eu não vou me atrever a tentar pronunciar o nome desse castelo, né? Mas imagina o seguinte, você vai explicar para os alunos por que esse castelo tinha uma torre alta desse lado e uma torre baixa desse lado. Então você vai mostrar, olha, esse castelo, do lado dessa torre alta, tinha uma montanha, e a torre precisava ser mais alta que a montanha para o pessoal poder observar. Do outro lado tinha um vale,
Então, não precisava ser uma torre tão alta para fazer a observação desse vale. E com isso você engrandece muito, né, a aula, você torna a aula muito mais interessante. E, pessoal, basicamente era isso aí que nós tínhamos para passar para vocês, tá? Quem quiser continuar aqui batendo um papo com a gente, tirar dúvidas, fiquem à vontade. Quem quiser marcar aí os nossos contatos, eu vou compartilhar a tela novamente. Aí estão os nossos contatos, nosso telefone, nosso site, nosso e-mail. Qualquer dúvida que tiver, qualquer contato que quiser fazer conosco para esclarecer alguma coisa a mais que não foi vista aqui durante a nossa apresentação, fiquem à vontade, tá ok? E quem quiser agora abrir o microfone, falar, perguntar, reclamar, elogiar, a gente está aberto aí para escutar tudo. Enquanto vocês decidem abrir o microfone, eu aproveito para compartilhar uma anedota que eu aprendi recentemente. As escadas caracóis dos castelos medievais são para prevenir invasão. Vocês sabiam disso? Quando você está defendendo o castelo, você tem o lado livre com a mão direita para defender, e quem está subindo tem a parede de um lado e o cara descendo contra você do outro. Ele fica acuado. Então, por isso que existia uma predisposição a fazer as escadas caracóis também como parte de estratégia de defesa do castelo. Tá vendo? Emanuel também é cultura. Emanuel, das duas, uma. Ou a gente explicou muito bem ou foi muito chato, viu? Que ninguém perguntar nada, né? Ô, João, eu tenho uma pergunta. Opa! Sobre essa questão do investimento, né, existem alguns programas disponíveis para alguma espécie de financiamento, para inclusão. É igual na indústria, Progera, alguma coisa, algumas linhas nesse sentido, ou ainda não tem nada referente a esse tipo de... Por exemplo, a escola quer investir urgente nisso aí. Existe alguma linha de crédito disponível, sabe informar? Os próprios distribuidores, eles têm algumas linhas de crédito, eles podem fazer o financiamento. Existem as possibilidades de também se trabalhar com o leasing, né? E nós temos ainda como uma última alternativa a locação das impressoras. Nós também podemos fazer um projeto de locação, o período mínimo é de 12 meses, mas a gente pode locar até para a escola eventualmente fazer um piloto, né? Fazer um teste aí de 1 ano, ver se o projeto se desenvolve, né? E não fazer o investimento total da impressora. Obrigado pela pergunta, Beleza. Marcos. Valeu. João, esse pacote, então, inclui todo o material didático, a impressora, mesmo no caso de um leasing, um aluguel, o que for, inclui esse material didático e esse treinamento para os professores. Quantas horas de treinamento são e se vocês visitam o colégio ou tem que ir até vocês para essa capacitação? Como é que funciona? Não, na verdade, são 3 dias de capacitação, tá? São 18 horas de treinamento que nós damos, 6 horas por dia normalmente. Nós normalmente vamos até a escola porque a gente gosta de treinar o pessoal, capacitar o pessoal naquele ambiente que ele já está acostumado, tá? Então, nós vamos usar as instalações da escola, a gente vai utilizar a impressora que a escola adquiriu, né, para dar o treinamento. Nós temos aí uma gama de modelos, né? Isso vai ser determinado qual modelo vai ser o melhor conforme o projeto da escola. Então, a gente vai dar o treinamento em cima daquele modelo que foi adquirido pela escola. Tá. Ok? Beleza. Como que é o nome da sua escola mesmo, Ricardo? Divina Providência. Divina Providência, de Jundiaí, né? De Jundiaí. Certo. Eu sou voluntário no FabLab de Jundiaí, no Espaço Argos, com Cristian Barbosa, com a Elma. Já visitei. A MakerBot que está lá, eu dou manutenção há 2 anos de forma voluntária, há mais de 2 anos por causa da pandemia, inclusive. A gente tem que agendar quando quer fazer algum projeto lá tal, eles se agenda, né, e eles liberam para a gente utilizar. A gente tinha um projeto, eu também dou aula num colégio vicentino aqui de Jundiaí, que é o São Vicente, eles têm 5 unidades, inclusive em São Paulo, né? E a gente tinha um projeto de maker que fluiu bem legal também, né? Antes era robótica, passou para o maker e aí o maker é mais aberto, então está fluindo bem. Vou também até propor para eles esse projeto aí com essa impressora, viu? Achei bem interessante.
Legal, João, obrigado. tem um- É o que a gente fala, a gente vende o ecossistema, né? Desculpa, cortei alguém. Não, eu ia fazer uma pergunta. Não, vai lá. Conclui Manda aí, lá. Manuel. Não, é isso mesmo que eu queria falar. A gente vende um ecossistema, uma plataforma completa, pronta. Não é só a impressora. Olhar impressora por impressora, a gente é mais caro. Mas o valor que a gente tenta entregar é muito maior. Agora sim, Jacques, por favor. Fala, Jacques. Não, eu queria falar, você mencionou que, aí falando agora, sei que vocês estão querendo demonstrar o uso da impressora em outras áreas que não de tecnologia, mas pegando o segmento da tecnologia, você mencionou que dá para fazer, vamos dizer, usar a impressora para construir outras robóticas, automações e tal, usando Arduino, usando essas outras tecnologias que complementam as eletrônicas, né, que complementam, sei lá, os robôs. Vocês também oferecem pacotes incluindo esse tipo de acessórios, vamos dizer assim, ou é mais a impressora? Não, a gente pode personalizar o projeto também, tá? Nós podemos, eventualmente, se a intenção é se integrar com robótica, se a intenção é vamos fazer projetos com Arduino e vamos usar a impressão 3D para criar o chassi, criar as carcaças desses projetos, tudo isso pode ser adequado, né? O treinamento que nós damos, ele é um treinamento básico que é igual para todo mundo. Agora, nós temos a consultoria pós o treinamento que nós podemos oferecer, que ela é focada em projetos específicos. Então, vai depender do que cada escola quer fazer, né? Como, por exemplo, aquele instituto para pessoas com deficiência, o projeto, posteriormente ao treinamento do pessoal, teve muito mais a ver, não tanto com funcionamento de peças, com parte de física, mas muito mais com a parte anatômica, né? Que é uma coisa muito importante para o pessoal que tem deficiência visual. Então, cada projeto a gente acaba, pós-treinamento, fazendo uma personalização numa consultoria que a gente pode prestar, né, para dar continuidade no projeto, para fazer o pessoal, digamos, se sentir seguro e andar com as próprias pernas depois, né? Show de bola. Legal. Ô, João, também queria destacar também a alta durabilidade, né, do pouco que eu conheço da tua impressora, que realmente é uma coisa bem importante destacar, né? A manutenção é baixíssima, né? Ah, sem dúvida. É legal o Marcos ter citado isso, né? Aqui na Delta mesmo, nós temos uma impressora faz 5 anos. E claro que a gente opera direitinho com a impressora, né? A gente não faz todas aquelas melhores práticas que a gente passa no nosso treinamento, a gente faz aqui dentro. Então, em 5 anos, a impressora nunca teve uma manutenção, a não ser aquela limpeza periódica, aquela lubrificação periódica, né, que a gente costuma fazer. Então, tem que pensar que a impressora 3D ela é uma máquina industrial. Então, ela tem que ter uma durabilidade alta mesmo, né? Então, realmente, a manutenção dessa impressora da MakerBot em particular é uma impressora de manutenção muito baixa. Porque até hoje, por coincidência, num cliente, Valeu de Campinas, o pessoal estava com uma... Cara, eu esqueci o nome esqueci a marca, mas assim, foi naquela do baratinho eu faço, mas, cara, a impressora já é a 4ª vez que para em menos de 15 dias. Então, realmente é muita diferença, cara, do que eu vejo, já vi na Delta e em outras demonstrações e o que eu acompanho por aí. Então, é bem interessante destacar isso aí. Tudo uma questão aí de custo-benefício, né? Tem realmente umas impressoras, umas chinesinhas no mercado aí que são bem baratinhas, tudo mais, mas que uma coisa que a gente gosta de chamar atenção, né? Não gosto de chamar atenção muito para falta de qualidade de concorrente, mas eu gosto de chamar a atenção para a qualidade do que a gente oferece. A nossa impressora, você liga e você já, em 5 minutos, ela está imprimindo. Você liga, você tem um comando que você dá para fazer o nivelamento dela e acabou, ela começa a funcionar. Ela já vem com peças na memória, inclusive. Até se você nem tiver um computador disponível na hora, você, para testar a impressora, seleciona ali 4 pecinhas que ela tem, você seleciona uma das 4, põe para imprimir, a impressora é totalmente autônoma, sai imprimindo na hora. E isso é muito importante. Essas outras impressoras que são mais simples, elas talvez sejam até interessantes num curso onde a pessoa vai aprender a montar a impressora 3D.
Se o objetivo do curso é ensinar o pessoal a montar um equipamento, talvez essas impressoras sejam interessantes, que ela tem baixo custo, se na montagem quebrar não é um prejuízo tão alto, né? Mas elas levam assim, o cara compra a impressora, monta, vai demorar quase 6 meses para sair uma peça de qualidade dessas impressoras. As nossas não. O cara comprou a impressora, ligou, não tem o que montar na nossa, ela vem montada, né? Ligou, fez o primeiro nivelamento, ela acabou, ela já está saindo imprimindo. Bom, beleza, pessoal. Obrigado aí pelas informações. Acho que a gente vai voltar a entrar em contato com vocês. Peguei o link aqui, né? O telefone de vocês. Vou passar para os meus coordenadores. Vamos ver se eles compram a ideia aí. Valeu, obrigado, hein? Muito obrigado pela participação, Ricardo. Nós que agradecemos. Ô, Alexandre, sou Alexandre Carlos Henrique. Tudo bem, Carlos? Bem. A manutenção é sempre focada em São Paulo? Eu estou no Rio de Janeiro. Olha, existe uma boa parte da manutenção que ela pode ser feita até localmente pelo próprio usuário, né? Agora, no caso de uma quebra mesmo da impressora, tem algumas peças da impressora que a gente simplesmente manda e a própria pessoa troca. Por exemplo, se quebrar um cabeçote, a nossa impressora, o cabeçote, que teoricamente é a peça que é mais problemática da impressora, na nossa impressora ele não é desmontável, ele é grudado na impressora magneticamente. Então você tira, você descola ele e coloca... Eu tenho um espaço maker, né? Eu tenho, na verdade, 6 impressoras, 2 delas MakerBot. Certo. E eu já precisei trocar a extrusora, né? E comprei, ela é magnética, conecta direto, né? Certo. Só que foi via São Paulo, né? No Rio não existe distribuição de peça ainda. Né? Essa parte porque, na verdade, a MakerBot ela é representada no Brasil por 2 distribuidores, eles estão aqui em São Paulo. Então, se você comprar, você vai comprar através da Delta, mas você vai receber através de um dos distribuidores da MakerBot. Eles estão concentrados aqui em São Paulo. Apesar de que um deles tem estoque no Rio de Janeiro. A compra é feita aqui em São Paulo, mas é entregue do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro diretamente. Mas uma delas tem 3 anos e não dá defeito. Realmente funciona. Bom ouvir isso. Bom ouvir, Então, obrigado pelo depoimento. É bom que, pelo menos, a gente não passou por mentiroso aqui, né, Manuel? Verdade. Não, realmente a diferença é que nós temos impressoras para os alunos montarem, desmontarem e fazer, mas elas necessitam uma manutenção, um ajuste periódico. A MakerBot a gente liga e funciona. Exatamente aquilo que eu havia comentado, né? Se você tem nessa parte, né? Você precisa imprimir peças, né? Você quer imprimir peça, você quer chegar no resultado final do seu objetivo, a MakerBot ela é incomparável, né? Agora, se você quer realmente ensinar o pessoal como é que funciona uma impressora 3D, que é desmontar, montar, tudo mais, você não vai fazer isso com uma MakerBot, né? É a mesma coisa que você comprar um Mercedes para ensinar mecânica, né? Numa escola. Então... Para amaciar a carta. Hã? Vou comprar uma Mercedes para amaciar a carta. Você não vai fazer isso. Carta, né? Então, tudo tem seus objetivos. Quando você precisa ter uma impressora de alta confiabilidade, uma impressora que tem uma repetibilidade de impressão, né, uma constância, a MakerBot realmente ela é incomparável. Então, quando você está fazendo esse tipo de projeto que a gente se propõe a implementar na escola, eu preciso ter uma impressora de alta confiabilidade. Eu preciso que o aluno, a hora que ele clicar e mandar para a impressora, a peça vá aparecer na impressora. Né? Não ter que ficar fazendo um monte de ajustes, um monte de coisa, que não é esse o objetivo. Né? Então, nós vamos ensinar todos os conceitos da impressão 3D, vamos falar de problemas que vão acontecer, como solucionar problemas, uma série de coisas, né? Mas o foco principal é ele entender como solucionar o problema focal. Então, se o problema é preciso criar uma peça para pendurar um objeto lá, preciso pendurar um lustre, preciso fazer um gancho. Né? Não é objetivo dele entender por que a impressora não consegue imprimir o gancho. Ele tem que imprimir o gancho que ele pensou. Né? Então, são diferentes propostas, né? Quando o cara tem que aprender a mecânica eletrônica da impressora, ou ele aprender
como solucionar um problema utilizando uma impressora. Então, se esse é o objetivo, é solucionar um problema com a impressora, não é arrumar o problema da impressora que ele vai ter que fazer, né? Mas obrigado aí. Você já está usando a plataforma online que eu citei há pouco, a mymakerbot.com? Não estamos usando. Tá, ainda não. É muito bom. Depois marca um call com a gente, com o Alexandre, para a gente fazer uma demonstração. Quais são os modelos que você tem, você sabe? Eu tenho a que você mostrou, agora de cabeça não lembro, é a... Replicator Plus. E é uma fechada, que tem 2 filamentos. 2x. É isso. 2x não é compatível com a plataforma online, mas a outra é. A 2x a outra é. Exatamente. A 2x ela usa ainda o MakerBot Desktop, né, para imprimir. Agora já a Replicator ela já se conecta à internet, ela já tem a capacidade de ser gerenciada na nuvem. Com esses a Replicator é mais antiga, ela tem 3 anos e meio. A Replicator 2x peraí, você está falando com você, né? Porque a Replicator 2x com 2 cabeçotes, ela tem 10 anos. Sim. Ela já é antiga, é isso. É a 3ª geração da MakerBot. E a outra é a 5ª geração, a penúltima geração de equipamentos. A questão que sempre surge quando as pessoas nos consultam lá para orientar é que os preços, né, assustam, né? E aí a pergunta é, você vai ter alguém para dar manutenção toda hora, ajustar, ou você quer ligar e trabalhar? Essa é a diferença. E saber que tem um equipamento com 10 anos funcionando, que é a 2x, um equipamento há 3 anos e meio contigo. É esse tipo de depoimento que é muito bom compartilhar. Exatamente. Às vezes eu preciso carregar no carro, você bota a MakerBot, bota uma outra impressora dessas montadas aí, né? Quando você vai botar para funcionar, você liga a MakerBot e funciona. A outra você tem que recalibrar a bandeja, tem que ver se está tudo ajustado. Mas é muito boa, muito boa impressora. Obrigado aí pela... Que isso, obrigado. E chama a gente para fazer um drive-thru pela plataforma online, poder colocar a sala de aula virtual, alunos, coordenador, professor, o que precisar. E sempre que há um projeto aqui que a gente possa comprar a impressora através dos projetos, a gente pede para incluir uma MakerBot na lista. Né? Então, isso é quem tem feito. Muito obrigado. Espero poder devolver essa confiança também. Valeu. Obrigado aí. Um abraço aí. Boa noite aí. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? A gente possa esclarecer aí para a gente finalizar. Encerramos, então. Então, para quem ainda está aí na sala, quero agradecer muito a presença. Eu e o Emanuel adoramos poder passar um pouquinho aí dessas informações que a gente, durante os muitos anos, aí vem carregando, vem continuamente aprendendo, né? O Emanuel é o responsável por eu estar nessa área de impressão 3D, ele é o culpado, ele é o cara que bateu sábado, 7 horas da manhã, lá em casa, né, com o livrinho de impressão 3D para me doutrinar, né? E a gente gosta muito aí do que nós fazemos. Então, muito obrigado a todos pela participação e quando nós tivermos mais alguma novidade aí, a gente entra em contato com vocês. Muito obrigado e até a próxima aí.